Me chamaram de desumana. É isso que você está ouvindo. Uma pessoa entrou em contato comigo no meu anúncio de sessão de alívio emocional para falar que eu sou uma pessoa desumana. Uma pessoa desumana porque atendo pessoas online. Porque eu uso essa forma de contato com as minhas clientes para ajudar pessoas, não apenas na minha cidade, no meu bairro, porque eu faço videochamada. E é uma das coisas que eu sempre escuto das pessoas, que o videochamada não é a mesma coisa que o presencial. E talvez realmente para algumas pessoas não seja, mas para mim, eu ajudei já muitas pessoas através do online. E não tem essa de você não vê a pessoa, você vê sim, você sente a pessoa. Só que essa pessoa que nem me conhece, não sabe que eu trabalho desde 2019, ajudando mulheres, ajudando seus relacionamentos, na sua família, a se posicionar, a aprender a falar não, sem se sentir culpada. Só que essa pessoa, ela já tinha toda uma história montada, todo um medo enraizado, uma crença de que toda pessoa que está online está criando uma coisa negativa, uma coisa ruim. E é isso que a gente tem que pensar. Por que eu estou criando situações, criando problemas, só para não me abrir, não me posicionar? Porque, além disso, ela queria que eu dissesse que eu sou uma terapeuta, que ela tinha passado por outros terapeutas, uma terapeuta que colocava Deus no centro de tudo. E eu não entendi muito bem o que ela quis dizer com isso, porque você colocar Deus no centro de tudo é também você confiar, é você acreditar, né? Deus no centro de tudo, muitas vezes, e ela me deu exemplos que os outros terapeutas deixavam de fazer e para elas não estavam seguindo Deus. Ou seja, de se afastar de pessoas que estavam prejudicando, que é o que eu falo aqui. Eu falo de dependência emocional, eu falo de relacionamentos tóxicos, eu falo de pessoas que a gente precisa se afastar, mesmo que ame muito. E isso não é ir contra Deus. Deus não quer que você sofra dentro de um casamento, onde você é traída, onde você sofre violência. Como que você pode honrar a sua família sofrendo calada, desenvolvendo várias doenças, ansiedade, depressão? Como que você honra a Deus assim? Como que você honra a sua família? Às vezes a pessoa que está mais machucando você é a sua mãe, é o seu pai. E como é que eu vou honrar meus pais brigando com eles o tempo todo? Ou sendo sugada por pessoas que estão emocionalmente com problemas. Eu mesma tive uma mãe muito problemática. Eu sei o que é você amar uma pessoa tanto. Eu não consegui conviver com ela porque ela não deixava a gente ficar em paz. Muitas vezes eu acordava atacada e vinha brigar por nada. Tem pessoas assim, gente, que não deixam a gente em paz, que nos fazem sofrer e a gente ama. Mas essa é a dificuldade. Eu não quero que todo mundo esteja bem sem eu ter que desagradar alguém, sem eu ter que desagradar o pastor, ao pai, à mãe, à sociedade. É isso que ela queria ouvir de mim, que as coisas continuariam do mesmo jeito. E às vezes não dá para ser do mesmo jeito. Não dá para você conviver com pessoas que às vezes não te ouvem, não te respeitam. Não adianta. Às vezes são pessoas que você ama muito, mas ainda assim você precisa, você merece estar em paz, não viver com medo o tempo todo, com o que você vai falar, com o que você vai fazer. Muitas vezes deixando de viver, se anulando, se sacrificando, porque você tem que honrar a família, o casamento, sabe? Essa coisa de ficar no casamento que você odeia a pessoa. Uma vez eu falei com uma moça, ela disse pra mim, eu disse que perdoei a traição, ele agora está se comportando muito bem, mas eu tenho um ódio dele, tenho um asco dele, mas ainda assim eu não vou embora,
Porque meu pai, a igreja, disse que eu não tenho que terminar esse casamento. Mas acabou a admiração, acabou. Eu olho para ele e tenho nojo. Essa pessoa disse isso para mim. E aí, como que isso é honrar um casamento? Você estar com uma pessoa que você odeia, que você não tem mais admiração, que você não vai mais conversar com aquela pessoa com a mesma pureza de coração. E para quê? Seus filhos vão perceber que você odeia aquela pessoa. E você vai se tornar uma pessoa amarga, depressiva, ansiosa, pode desenvolver até uma doença física, autoimune. Por quê? Porque simplesmente você calou a sua frustração, a sua raiva, o seu ódio. E esse ódio fica por anos, tá, gente? Se você não solta, uma das coisas que eu faço é as técnicas para ajudar você a soltar essas emoções tóxicas. Todos esses medos, todos esses ressentimentos que eles ficam aí. Por mais que você diga que não, que deixou pra lá. E hoje você tem uma tristeza, uma falta de sentido na vida. Por quê? Porque você não soube se separar, deixar com o outro o problema do outro. Sabe? É um casamento que foi muito duro, muito difícil. Eu já atendi senhoras que ainda tinham mágoas profundas, de pessoas já falecidas. Porque fica na gente. E aí a gente fala, Deus não vai meter a mão no seu coração e fazer você apagar isso tudo. Quem tem que fazer é você. Né? Porque na hora de ir no médico para se receitar, tomar um remédio, você faz. Mas na questão emocional, você acha que Deus vai fazer por você o que você tem que fazer? Porque Jesus fala, perdoa, solta, desapega. Confia, acredita. Mas você faz? Não, você quer controlar tudo. Você quer chegar numa terapeuta e dizer, olha, terapeuta, você tem que ser assim. Você tem que dizer isso pra mim, porque é isso que é o certo. Você não quer mudar. Você não quer desagradar as pessoas. Você não quer ser a chata. Você quer sempre ser a boazinha. E esse é o meu nicho aqui. A gente trabalha com isso porque eu vivi isso. Né? Sou uma codependente em tratamento. Uma codependente que quer salvar todo mundo, que quer ajudar todo mundo. E se anula. E se esquece. E se abandona. E quando você não trata as suas emoções, não dá permissão para Deus tratar, porque Deus coloca pessoas na sua vida para te ajudar. Se você, a minha hater que está aqui na internet, que ela diz que a internet não presta, que o atendimento, que as terapeutas hoje só querem saber de dinheiro. Não, as terapeutas não têm que viver, têm que pagar a conta. Os médicos podem, né? Os médicos podem cobrar 10, 15 mil, mas as terapeutas não. Então, se você não trata essas emoções, se você não permite que a espiritualidade, que Deus, que, sabe, as ferramentas cheguem até você, não adianta, você vai continuar sofrendo. E eu sempre falo para minhas clientes, amor precisa de limites. Não é porque eu amo que eu tenho que aguentar pessoas que se fazem de vítima para mim, ficam me sugando, pessoas que só sabem reclamar, pessoas que só querem que eu faça tudo por elas e elas nunca fazem nada por mim. Seja essa pessoa seu marido, seja essa pessoa seu namorado, seja essa pessoa seu irmão, seu pai, sua mãe. O amor tem que ter limites. Seus pais te deram limites, te deram não, e isso não foi ruim. Então por que você não consegue? Por causa da carência emocional, da dependência. Porque o amor é aquela coisa que você vai sentir, mesmo que a pessoa não esteja com você. Mas a dependência causa dor, causa angústia, ansiedade. É aquela coisa de um controlar o outro o tempo todo. É ciúme, sabe? É briga. É o outro querer que você faça exatamente do jeito que ele quer sempre. É falta de diálogo. É falta de carinho. É falta de limite do outro. Tô sempre batendo de frente.
e me colocando naqueles papéis. Eu sou uma vítima, ou o outro é o vilão. Entende? A gente tem que sair desse círculo vicioso. A gente tem que olhar para si. E é para isso que estamos aqui. Eu já ajudei muitas mulheres. Já fiz grupo de ajuda na pandemia. Eu já ajudei pessoas de 20 anos, de 60 anos, de 40. Mulheres que muitas vezes estavam desesperadas para ouvir uma orientação, para poder desabafar. E aqui é possível sim fazer isso. É possível. Eu vejo a emoção sua. Eu vejo sua voz embargada. Eu sinto tudo isso. Porque eu treinei e eu tenho esse dom, sempre tive, de ser a pessoa que em qualquer lugar que eu vou tem sempre alguém que vem e conta a sua vida toda para mim. Amigos que conseguiam descarregar suas emoções, seus conflitos, só. Tanto que eu tive que limitar, porque muitas pessoas não querem melhorar. Muitas pessoas não querem sair do ego. Eu estou certo, o outro está errado. Eu não preciso mudar, eu não preciso fazer nada. E aí fica reclamando, reclama. E não sai disso. Ou fica aqui na internet, ouvindo as dicas das terapeutas de graça. Só que não tem a capacidade e a coragem de dar o próximo passo, que é buscar ajuda, é falar. Tem muitas mulheres que clicam aqui no link, no anúncio, que mandam mensagem, mas não desenvolvem, não falam. Parece que estão presas, com medo. Medo de desagradar. Quem que você está com medo de desagradar? E aqui no meu Instagram eu sempre faço lives, tenho um perfil no YouTube também. O que eu ensino para vocês é o que eu vivo, é o que eu vejo nas minhas clientes. É a codependência, a carência emocional, e a dificuldade de autoestima, porque muita gente que se acha que tem autoestima porque é linda, maravilhosa, está num relacionamento que não tem respeito. Como que tem autoestima assim? Ou que fica procurando pessoas por aí, gente, para aplacar o seu vazio. Não tem autoestima. E por isso que eu lancei esse atendimento rápido, esse atendimento de escuta, a técnica que a gente já sabe, que quem me acompanha sabe que é o EFT, que o EFT ajuda pessoas que estão travadas aqui. A emoção está travada no corpo. A emoção está travada. O EFT ajuda, porque só falar às vezes não adianta. O EFT ele solta de verdade toda a tensão, a raiva, a angústia no peito. Tudo. Todo trauma, todo medo. Além disso, tem os florais que vão ajudar de uma forma natural, sem dopar, sem causar vício à pessoa, porque hoje as mulheres estão viciadas em remédio, gente. Viciadas em Rivotril, em remédio para dormir, sabe? Não conseguem mais dormir. Estão tão ansiosas que não conseguem mais dormir. Entende? Tudo que eu passo, que eu também uso. Né? Eu não estou falando de boca para fora. Estou aqui para ajudar as pessoas. Não para enganar ninguém. E eu sinto muito por essa pessoa. Essa pessoa, ela simplesmente está inventando desculpas para não mudar o que precisa mudar. Aí ela vai dizer que é Deus, é falta de Deus, é falta de humanidade, me chamar de desumana só porque eu estou atendendo online. Quando eu já ajudei pessoas até com crise de ansiedade, a pessoa ligou para mim de madrugada para ajudar ela com uma crise de ansiedade. Não sei se eu consegui acalmá-la, mas eu tentei, gente. E é aquilo, e você dizer que isso não ajuda as pessoas. Foi só, a gente ajudou e foi muito durante a pandemia. Eu ajudei, fiz vários grupos de ajuda. Mas é aquilo, a gente precisa sobreviver, né? A gente tem o nosso atendimento, a gente precisa que haja troca do outro. Haja vontade do outro de mudar. Porque você vai ficar mais um ano vivendo essa situação que você está vivendo. Porque você está com medo de desagradar uma pessoa. Porque você não quer ter as consequências. Assim como essa moça.
Aí me atacando, ela nem me conhece. Como toda hater, né? Todo hater chega simplesmente sem te conhecer, vai te atacando. Sem entender a história da pessoa que tá ali. Sem entender a minha dificuldade, que eu faço tudo sozinha aqui. Eu não tenho equipe. Eu atendo as pessoas na minha casa, assim. Eu acolho as pessoas na minha casa, com a minha energia. E me preocupo com as minhas clientes. E mando vídeos, sugestão de audiobook para ela ouvir, para ela melhorar a autoestima. Tanta coisa, sabe? Eu não largo as pessoas. Né? Todo codependente faz isso, né? Não tem essa coisa de largar as pessoas. Então, é só um desabafo aqui. E se você quiser ter esse atendimento que vai unir o atendimento terapêutico com as técnicas, que eu também vou ativar uma técnica da Louise Hay para elevar a autoestima, para você se validar, porque às vezes você não se valida, né? Você fica esperando as pessoas te aprovarem para fazer as coisas que você quer. Falta autoestima, autoconfiança, segurança. Então, eu vou incluir isso também no atendimento. A técnica simples para você trabalhar sua autoestima, seu autovalor. Entre em contato comigo se você quiser ter essa sessão online. E te juro que você vai sair outra. Não é porque é online que é diferente, é ruim. Se você se abrir, se você se permitir, ter essa coragem, né? Aí você vai ver a diferença.